Olá pessoal, mais uma vez a gente aqui agora com mais uma das figuras importantes desse nosso segmento de pessoa com deficiência. E hoje o assunto é isenção de automóveis na compra do carro 0 km para pessoa com deficiência. Nada melhor e ninguém mais certo para falar disso que um especialista, que é o meu amigo aqui, Itamar Garcia, sócio da Lyon Despachante, que conhece como ninguém esse assunto. E associado da Abridef também, que está sempre com a gente nos treinamentos por aí, Brasil afora. Eu queria perguntar para o Itamar, bom, primeiro vamos falar um pouquinho da Lyon, né? Um pouquinho da tua empresa. Itamar, a Lyon existe já há muito tempo, né? Na verdade. Existe mais de quase 30 anos, é isso? Vai completar agora, dia 13 de novembro, 30 anos. 30 anos, mas vocês nem sempre, apesar da sua deficiência, nem sempre vocês mexeram com isso. Vocês eram despachantes já, né? Mas um despachante muito conhecido e tradicional do bairro ali do Tatuapé, né? Aqui na zona leste de São Paulo, mas não mexia com essa questão de isenção. Por quê? E como começou? Na verdade não, eu mesmo sendo deficiente, como você comentou, né, eu já utilizava isenção para a compra dos meus carros, mas eu nunca enxerguei no mercado o potencial que ele veio a ter posteriormente, né? Então isso foi uma visão do meu sócio, que ele falou, vamos tentar agregar um novo serviço, né, na empresa. E foi exatamente quando teve essa implementação da isenção para o não condutor, né? Foi na virada de 2012 para 2013, que quando a gente embrionou a ideia de incluir a isenção, teve essa questão da isenção do não condutor em 2012 para 2013, então isso motivou a gente a trabalhar mais em cima, né? E aí que vocês passaram a atingir esse público e vocês conquistaram uma fatia de mercado enorme em muito pouco tempo. Então, vocês têm praticamente 5 anos mexendo com isso. Sim, porque na verdade o que acontece? A vantagem é que quando nós entramos no segmento para trabalhar com isenção, uma das primeiras coisas que nos orientaram foi nos associar à Abridef. Então isso foi uma dica muito boa que nos passaram, né? Que eu não sabia da existência da Abridef, e aí uma pessoa que veio trabalhar com a gente disse que seria muito importante para a gente se associar. Foi o que a gente fez logo de início, então a gente já entrou nos associando à Abridef, e através da Abridef nós tivemos acesso a muitas outras informações, né? Onde você me levou a fazer parte da equipe de treinamento, né? E eu me aprofundei no assunto, na questão da legislação. E hoje você é um dos caras que mais conhece disso, né? Sim. Então é por isso que você está aqui. E eu queria até te perguntar em função disso, né? Como é que funciona? Porque muita gente está nos vendo agora, não tem ideia, só sabe que de repente que o carro tem que ser comprado, né? Um carro que tem isenção total de ICM, IPI, IOF, IPVA, em alguns estados, então tem que custar até 70 mil, né? Mas não sabe o trâmite, né, disso. Então por isso que eu queria que você explicasse um pouquinho como quem tem direito à isenção, como é feito esse trâmite de isenção. A gente sempre aconselha, por isso que ele está aqui também, o Itamar, representando não só a empresa dele não, mas representando todos os despachantes desse país que fazem um trabalho sério nesse segmento de isenção de pessoa com deficiência, né, de isenção de impostos. Porque hoje existem muitos despachantes, né, Itamar? Surgiu muita gente, e tem muita coisa por aí que não é séria. Então a gente tem que evidenciar aqueles que são sérios, que fazem um trabalho realmente decente e com responsabilidade. E a empresa deles é uma dessas, a empresa do Itamar é um desses profissionais. E eu queria que o Itamar explicasse como é o trâmite disso, qual é o primeiro passo da pessoa que quer ter isenção na compra do carro. Tá, eu vou só fazer uma ressalva antes de te explicar por que o segmento hoje ele é tão importante para as montadoras, para as concessionárias. A lei, isso eu me aprofundei, graças a ter aderido à Abridef, e aí eu me interessei realmente pela legislação, que a grande questão que levou o número de pessoas a ter direito foi que houve uma mudança na legislação há pouco tempo, por isso que a gente teve esse incremento nos últimos anos, que eles consideraram o veículo automático e a direção hidráulica ou assistida como uma adaptação, o que não era considerado anteriormente, no início da legislação, porque eles só consideravam adaptação aquelas freio acelerador manual, freio que era instalado depois do exatamente, carro, não que já saía de fábrica dele. Então, quer dizer, o que a gente alavancou bastante o nosso segmento foi essa questão deles considerarem... Essa interpretação da lei. Da lei, exatamente. Então eles interpretaram que o veículo automático e com direção assistida
é uma adaptação. Então isso aumentou demais o nosso rol de pessoas que poderiam aderir à isenção. Tá? Então, qual é a questão que você me fez em relação ao procedimento? Né? Então, nós temos dois segmentos, que é o do condutor e do não condutor. O condutor, ele tem que ter a habilitação especial. Então, o primeiro caminho é CNH especial. Tá. E o que é essa CNH especial? Eu vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder, tá? Na verdade, ela só difere da outra, porque a CNH comum, ela te dá a permissão de você dirigir um carro tanto mecânico quanto automático. A especial, ela te define um modelo específico de veículo, que ele tem que ser, no mínimo, automático ou com direção, que é considerado a adaptação, né? Então ele já vem de fábrica com esta configuração e eventualmente se o médico achar que além do veículo Precisa de alguma adaptação. precisa uma adaptação. E Tá? outra coisa que é importante também, antigamente as pessoas ficavam com um preconceito enorme de não ter essa CNH especial, porque aparecia ali pessoa com deficiência, né, carro com adaptação tal. Hoje não aparece mais nada disso. A sua CNH é uma CNH comum, igual a minha, sem problema nenhum, né, sem nenhum dizer a não ser umas letrinhas. Aparecem umas letrinhas na observação. Isso. E essas letrinhas que identificam se o tipo de carro que você tem que ter, as adaptações que você precisa nele, se é o caso que precisa. Não está escrito ali em momento algum que a sua CNH é especial e que você tem algum tipo de deficiência. Fiquem tranquilos aqueles que têm medo disso. Tá, então porque é o que difere mesmo. No campo de observações lá, vai estar uma letrinha, por exemplo, tem a letra A, que é o uso de óculos, isso não dá direito a nada, né, uso de lentes corretivas. Então o que dá direito seria acelerador, a direção hidráulica. É importante a gente dizer o seguinte, definir isso. Definir isso. Quem tem direito à isenção de imposto para pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência física, né? Isso que é importante. Cita você que você sabe melhor de cabeça. Na verdade, o que acontece? A primeira coisa, se a pessoa tem uma limitação de algum membro, seja qual ela, de maior ou menor grau de comprometimento, ela precisa de um laudo médico. Ela precisa de um laudo médico, passa por uma avaliação do médico do Detran, e aí, dependendo do estado, em São Paulo você passa por uma outra banca no Detran, que confirma que o que foi feito pelo primeiro médico, e você passa por um teste de percurso. Em outros estados, porque a gente sabe disso, porque participo de treinamentos em outros estados, tem perfis diferentes. Cada estado tem suas características, suas particularidades, mas basicamente é isso. É a pessoa com deficiência física ou mobilidade motora, né, a deficiência de mobilidade motora, pessoas com deficiência mental grave, né, ou intelectual grave, por exemplo, criança com síndrome de Down, autistas, né, pessoas com algum tipo de déficit cognitivo meio grave, né, isso dá direito à isenção. As pessoas idosas também têm direito à isenção, mas não pela idade, mas sim pelos problemas que a idade traz, problemas físicos decorrentes da idade. Como ele estava falando, joelho, quadril, coluna, bursite, artrose, osteoporose, isso tudo também dá direito à isenção. Você tem que passar, obviamente, pelo crivo do exame médico do Detran. A gente teve agora, há pouco tempo, algumas mudanças na legislação. Isso tem que ser rápido, porque a gente só tem um minuto para falar disso. Tá. Essas mudanças que aconteceram agora na legislação, essas últimas mudanças aí. Continua o teto até 70 mil, para quem não sabe, foi prorrogado agora até 30 de abril de 2019. O mesmo valor, R$70 mil ainda é o nosso teto limite para isenção total de ICMS, IPI e IPVA em alguns estados. Agora, se você quiser comprar um carro acima de 70 mil, você tem isenção também, mas é só isenção de IPI, tá bom? Em alguns casos vale a pena. Mas o que aconteceu agora nessas mudanças, principalmente do IPVA aqui em São Paulo? Olha, até onde eu interpreto o que foi escrito na norma, que eles ampliaram o direito à isenção do não condutor, que em São Paulo não tinha, a partir de 2018, e estabeleceram o teto de 70 mil. Então o que mudou foi isso principalmente, gente. Ó, isenção de IPVA em São Paulo, e Minas também já está assim, né? Parece que Paraná também, tem alguns outros estados... Paraná já era assim. Já era assim, né? Tem alguns estados que já estão funcionando assim, outros que começaram a imitar isso e fazer a mesma coisa. Então atenção, hoje você só tem isenção de IPVA se seu carro custar até 70. Na verdade é isso, Rodrigo. A gente tem aí um problema de interpretação de texto. Porque a lei está bem clara, ela só diz do teto do não condutor. Do não condutor. Se o camarada for condutor, ele pode ter isenção do IPVA. Aí eu acredito que vai haver uma grande
batalha jurídica, Vai. porque o governador ou quem redigiu a lei esqueceu do de condutor. colocar a observação, que esse teto também se estende ao condutor. Então não se estende. Não, exatamente. Então, Então, pela tem lei, essa não, o observação. condutor continua tendo isenção do IPVA, independente se o carro custar 70 Até ou não. onde eu entendo, é o que está escrito, se vocês forem lá, olha lá o que foi publicado, está bem claro, o teto é para 70 mil para o não condutor. E em nenhum momento ele cita condutor. Exatamente. Então, se aí eles vão ter que fazer um adendo, fazer uma nova publicação, Ainda porque vai dar margem. Muita água correndo debaixo dessa ponte, a gente vai voltar a falar com o Itamar, inclusive, também tem outros assuntos aí. Teve mudança de lei também, na questão de como você dá entrada na documentação. Sim. Que agora me parece que você pode dar entrada na documentação via site e tal, isso vai dar muito pano para manga ainda. Isso a gente volta a falar numa outra oportunidade do Itamar. Aqui está passando aqui embaixo, você pode ver aí o contato do Itamar, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato nesse e-mail que está passando aqui agora, né? Então, até falar o e-mail para quem é cego, né? Não pode estar vendo esse e-mail. Fala teu e-mail, por favor. É o leondespachante.com.br. E o Leon é com Y, tá? Então, se você é cego, também saiba, cego tem direito à isenção de impostos também. Então é isso, Itamar, obrigado pela tua presença mais uma vez, e a gente vai voltar bastante outras vezes aí para tá falando mais sobre isenção de impostos, que é um assunto bem interessante e interessa para muita gente. Tchau. Tchau.